Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Bom, pessoal, eu tô passando aqui no Instagram, vou publicar no Facebook também, talvez no YouTube esse vídeo, é, porque hoje a gente se deparou com uma notícia curiosa, né, mas que gerou uma certa polêmica aí entre as pessoas. Hoje os sites noticiaram que o Instagram aqui no Brasil iniciou os testes para a retirada dos likes, das curtidas, me gusta, nas fotos, nos vídeos, né, nas publicações em geral. E eu já tinha tomado conhecimento disso, inclusive a gente soube que a fase experimental aconteceu no Canadá, né? A gente teve um debate em sala de aula lá na faculdade com a nossa professora linda, maravilhosa, Kaline Almeida. Ela levou esse assunto para a gente na sala de aula e foi super relevante, super pertinente, né? Todos puderam dar a sua opinião, expressar o seu ponto de vista, foi muito interessante. No Jornal Universitário também, junto com o Tia Alisson, eu falei desse assunto. E agora chegou a vez aqui do Brasil, né? Os usuários aqui do Brasil estão experimentando essa mudança, né? Hoje a gente já observa que quando a gente vai lá no nosso feed e vai vendo as publicações das pessoas, a gente já não consegue ver o número de curtidas ou de likes, me gusta, lá na publicação deles, né? A gente já não consegue ver, né? Assim, a gente consegue ver apenas da nossa própria publicação. E tudo certo. Mas eu vim fazer esse vídeo porque hoje como todo mundo, eu acho que várias pessoas participam de muitos grupos de WhatsApp. E em um dos grupos que eu participo, o pessoal discutiu bastante esse assunto e eu percebi que isso, assim, incomodou bastante, mexeu, afetou muito as pessoas e me fez, assim, pensar muito como as redes sociais, elas interferem, né, assim, hoje em dia, nas nossas vidas, né, por mais que a gente não queira, mas a gente acaba, de alguma maneira, recebendo essa interferência. Eu tenho uma amiga que, por muitos anos, ela relutou, inclusive, para ter o WhatsApp, mas ela correu o risco de perder uma proposta de emprego, porque ela não queria ter o aplicativo, enfim, ela acabou cedendo. Então, por mais que a gente não queira, a gente está inserido nessa tecnologia, a gente está inserido nesse universo aí tecnológico e extremamente inovador. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como as pessoas se sentiram afetadas, né? Assim, nesse grupo que eu participo, é um grupo de pessoas que trabalham com vendas, né, e tal. E muita gente se queixava que a retirada dos likes ia atrapalhar o público, a questão das vendas e tal. E pelo que eu andei pesquisando, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, isso não vai interferir, né? Assim, essa questão. Até porque eu consigo ver ainda quantas pessoas, você, usuário, vai conseguir ver quantas pessoas deram like lá, curtiram a tua foto, o teu vídeo, a tua publicação, né? Assim. E se você trabalha com isso para vendas, né, usa o teu Instagram para vendas como uma ferramenta de negócio, pelo que eu pude observar, ninguém vai ser afetado com isso, com relação a esse assunto, né? Então, a gente tem duas óticas aí, duas visões, né? A visão do lado do marketing, do comercial, para quem realmente trabalha, usa o Instagram como ferramenta de trabalho, e tem o lado do social também, né? O lado humano, o lado das pessoas. E eu vi que as pessoas estavam muito incomodadas. A princípio, a discussão era pelo lado comercial, pelo lado das vendas, e depois a coisa começou a partir meio que pro lado assim, vamos dizer, pelo que eu entendi do teor da conversa das pessoas, foi muito pro lado da vaidade mesmo, né? Aquela coisa, mas poxa, eu não vou saber mais quantas pessoas curtiram a foto do fulaninho, do meu filho, não sei do que e tal. E não sei, a gente acaba detectando, assim, eu particularmente acabo observando muito essa dependência, né? E eu tento, o máximo, não me tornar, assim, dependente das redes sociais, até porque existe vida fora das redes sociais, mas as pessoas, em geral, ultimamente têm tido muito essa dependência. E pesquisando pelos sites, eu encontrei num site, do G1, no Tech Tudo, dizia o seguinte, é uma aba do G1, dizia assim, o motivo real, né, dessa decisão é que, de acordo com um porta-voz não identificado, né, assim, pelo site, eles afirmam que a principal motivação de tirar esses likes é tirar a pressão de cima do usuário, né? O Instagram entende que a sua rede social deve ser um local para as pessoas se expressarem e não um concurso de popularidade.
Além disso, querem deixar o ambiente menos tóxico e competitivo, né? Então, achei bem interessante essa declaração, porque, assim, realmente, se a gente parar para pensar, olhando assim, bem pelo lado do social mesmo, a gente sente que as pessoas, às vezes, estão ali na rede social, muitas vezes em busca de uma aceitação, de ter aquela sensação de pertencimento, em busca do amor, da admiração, né? Assim, a gente escuta muitos depoimentos, assim, de pessoas que, às vezes, encontram uma alegria nisso, né? Assim, num comentário positivo, em alguma coisa que a pessoa deixa lá pra ela. E eu senti necessidade de fazer esse vídeo pra comentar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de se desvencilhar um pouco de tudo isso. É lógico, as redes sociais são um fato, elas já fazem parte do nosso cotidiano, não dá para abolir, não tem mais como sair disso, né? Se não for o Instagram, vai ser outra rede social que vai vir e que vai proporcionar toda essa interação, toda essa movimentação. Mas eu acho que essa questão hoje, desse fim dos likes aí, pelo menos parece que é um teste, a gente não sabe se vai continuar, se vai acabar, mas eu acho que vai promover essa reflexão, né, pra gente pensar quanto tempo a gente fica no Instagram. Alguns celulares, iPhone ou smartphone, já oferecem aquela opção que diz assim, que te diz quantas horas por dia você ficou em determinado aplicativo ou em determinada rede social. Então eu queria promover essa reflexão. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Quanto tempo a gente dedica a estar ali no Instagram? Às vezes a gente não está publicando nada, às vezes a gente não postou nada, porque, sei lá, achou que não tá com uma foto legal, a gente tira 1000 fotos para escolher uma e acha que às vezes não tá bacana aquela foto para postar, mas a gente fica lá olhando a vida dos nossos amigos, dos conhecidos, dos famosos, e às vezes a gente absorve tanto aquilo ali que a gente se intoxica um pouco, né? Porque é do ser humano, a gente começa a observar a vida do outro e começa a ver o seguinte, aquele velho ditado, ó, espero que eu não erre o ditado, né? A grama do vizinho tá sempre mais verdinha, né? Assim, parece que tá tudo sempre mais legal na casa do outro, né? E aí a gente às vezes começa a observar e começa a pensar, meu Deus, parece que para aquela pessoa tá mais legal do que para mim. Nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí a gente acaba esquecendo de ser grato pelo que a gente já tem, pelo que a gente já possuiu, pelo que a gente já conquistou. Então eu espero que esse momento sirva de reflexão para todos nós, para mim, para você que me acompanha aqui no Instagram, no Face. Eu vou procurar trazer isso como uma reflexão, porque eu acho que a gente tem que pensar. A nossa vida vai muito além do Instagram, muito além do Facebook, do YouTube, das redes sociais. A gente tem que usar isso como uma ferramenta a nosso favor e não, assim, para nos prejudicar, sabe? Eu acho que eu já falei demais aqui nesse vídeo, mas eu fiquei pensando muito nisso desde o dia que a professora trouxe esse debate lá na sala de aula. E eu pensei muito em quanto a gente se torna dependente de um elogio, de um comentário, sabe? Então eu acho assim, isso é bacana? Por exemplo, pra mim eu fico super feliz quando eu encontro nas redes sociais uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, que eu conheci lá atrás, nos lugares onde eu passei, onde eu morei. Eu fico muito contente, essa interação é maravilhosa, mas isso não pode se tornar uma dependência. E se acontece alguma coisa, dá uma pane aí nas redes sociais e não tem mais rede social, né? Sem contar aquela questão da vaidade, né? Que às vezes a pessoa olha e fala, nossa, olha o fulaninho, ele tem tantos seguidores, meu Deus, eu só tenho 1000 seguidores, eu só tenho 500 seguidores, olha, o fulano tem 10 mil, caramba, o meu vizinho tem 20 mil seguidores. Enfim, às vezes a gente se engana muito e era isso que eu queria promover. Não vamos ficar nos iludindo tanto, né? Uma vez eu vi uma frase que diz assim, na rede social todo mundo é feliz. E é verdade, sabe? Dificilmente, até o que eu falei num vídeo outro dia aqui com meu marido, com o Ricardo, dificilmente você vai ver a pessoa publicar na rede social um vídeo descabelada ou uma foto. Tem inclusive uma tentativa de muita gente de mostrar aí a real life, né? Assim, como que é o dia a dia. Mas, em geral, as pessoas só querem publicar aquela foto linda, maravilhosa. Às vezes a pessoa teve um problema o dia inteiro, chorou o dia inteiro, mas aí na hora de fazer uma foto, ela... Tá entendendo? Então eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, vamos aproveitar os bons momentos, vamos viver os momentos, não ser tão dependentes e, se possível, vamos transformar esse ambiente virtual em um ambiente menos tóxico, como disse esse porta-voz aí do Instagram que não se identificou, porque infelizmente a gente vê que as pessoas na busca dessa aceitação, quando elas sentem que não são aceitas, elas se sentem rejeitadas e já existem pesquisas aí comprovando que os índices de depressão, inclusive, têm aumentado exatamente por conta dessa participação das pessoas na rede social, desse desejo de ser aceito, de se encontrar. Então, que a gente possa ter mais empatia, que a gente possa ter mais
atenção, mais cuidado com o que a gente comenta, com o que a gente fala das pessoas. Recentemente a gente viu o caso de uma blogueira que fatalmente ela padecia de depressão, infelizmente ela veio a falecer, tirou a própria vida, e isso é muito triste. É muito triste porque, assim, me parece que muitas pessoas fizeram comentários negativos sobre o que havia acontecido com ela em relação ao casamento dela que não aconteceu, e ela tomou uma atitude de casar-se sozinha, e provavelmente ela já devia estar muito triste, né, por essa decepção que ela teve, e isso culminou com a perda da vida dela. E quantas pessoas foram lá criticá-la, falar mal, né? Então, assim, vamos pensar até que ponto eu estou nas redes sociais, até que ponto eu estou aqui, né? Se eu não tenho nada de bom para comentar com aquela pessoa, sabe, eu vou policiar mais, eu vou ter mais cuidado com as minhas palavras, porque as palavras, elas ferem muito mais às vezes do que uma pancada. E uma coisa que é muito interessante a gente observar, nas redes sociais as pessoas, elas se vestem de uma coragem, de uma couraça, sabe? Que muitas vezes elas não têm para falar pessoalmente, assim, olhando no olho da pessoa, às vezes falta coragem de chegar e falar, olha, fulano, você tá agindo assim, isso não é legal. Mas ali, às vezes, diante de um celular ou diante de um computador, a pessoa se reveste de uma força e ela se sente, às vezes, no direito de falar coisas que ela considera verdades, e ela não pensa se ela vai ferir o outro, sabe? Ela não pensa se ela vai machucar, se ela vai entristecer. Então, que a gente possa ter mais responsabilidade quando a gente utilizar as redes sociais, e que a gente utilize cada um desses veículos, cada uma dessas redes sociais a nosso favor. Como diz uma das minhas professoras, Patrícia Monteiro, hoje todos nós somos produtores e criadores de conteúdo. Então, que a gente possa produzir conteúdo que vai agregar, que vai ajudar. E o meu vídeo ficou imenso, mas eu realmente senti essa vontade de falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente precisa ter mais amor no nosso coração, com o nosso próximo, mais empatia, e também fazer isso nas redes sociais. Um abraço para todo mundo, que tenham todos uma excelente noite. Tchau, tchau.